Oi pessoal, meu nome é Eduardo Scalesi, vim falar hoje aqui sobre fusão, aquisição e futuros investimentos na indústria de embalagem. A gente divide o mercado de embalagens em alguns grandes blocos, como vidros, metal, alumínio, aço, embalagens flexíveis, embalagens de plásticos rígidos e um segmento grande chamado de papel, papelão e embalagens de papel cartão. E também tem alguns outros segmentos que são segmentos de acessórios de embalagens que também se enquadram no mercado de válvula, de perfumes. Cada um desses mercados que eu falei, eles têm características diferentes, principalmente em relação a barreiras de entrada. Quando você pega o mercado de vidro, eu preciso de um capital muito intensivo para estruturar uma nova empresa de embalagem de vidro, assim como acontece com metal e assim como acontece com as empresas de embalagem de caixa de papelão do lado, aquelas que são integradas, onde você tem a floresta, o papel e as caixas de embalagem. Então essa é uma característica deles bem diferenciada, que é a barreira de entrada. O segundo ponto é o modelo do negócio. Você tem alguns que são integrados e outros que não são integrados. Os não integrados, mais fortemente no mercado de flexíveis e embalagem de papel cartão. E cada um deles, tanto vidro, papel cartão, todos esses que eu falei, eles têm diferentes dinâmicas do ponto de vista de matéria-prima. Alguns segmentos são muito concentrados, e outros você tem uma oferta um pouco maior. Então, essa dinâmica ela é diferente em cada um dos segmentos. E também o terceiro ponto que diferencia as empresas é do ponto de vista de gestão, existem alguns segmentos com mais profissionalizados do que outros, eles têm um certo nível de profissionalização. Normalmente as empresas que já passaram por fusão, aquisição, elas já têm um certo nível de profissionalização. E é interessante, por exemplo, quando você olha o mercado de embalagem de papel cartão e você elege 3, 4 empresas de embalagem de papel cartão e elas atuam no mesmo segmento, com quase o mesmo mix de produtos, você percebe que existem empresas que são lucrativas e empresas que não são lucrativas. Então, o que difere uma empresa da outra é efetivamente a gestão e a equipe a qual eles têm. Eu queria fazer um movimento falar um pouquinho de embalagem de caixa de papelão, que ele vai ser um pouquinho a alavanca para a nossa conclusão do tema de fusão e aquisição. O mercado de papelão do lado, ele se divide em dois grandes blocos, os que são integrados e os que não são integrados. Os que são integrados, eles são empresas extremamente lucrativas, são empresas grandes, onde eles têm a base florestal, eles têm as fábricas de papel e eles têm as fábricas, vamos chamar fábrica de conversão, onde nós temos as caixas de papelão. Eles são muito lucrativos porque eles estão integrados, então obviamente se você separar essa cadeia e tirar a área de conversão, efetivamente só a conversão, ela vai ter uma dificuldade muito grande de lucratividade, né? Então são empresas, modelo de negócio integrado é um modelo altamente lucrativo, e você tem as empresas que não são integradas, que têm uma dificuldade razoável em termos de atingir um certo nível de lucratividade. Nesse momento de alta demanda, falta matéria-prima para os que não são integrados, né? Passando um pouco para o segmento de embalagem de papel cartão, que eu acho que esse é o segmento que mais sofre, um dos que mais sofre, ele e embalagens flexíveis. De embalagem de papel cartão, quando foi em 2005, nós fizemos um estudo voltando para 1990. Encontramos um fator interessante. As maiores empresas do setor haviam encerrado as suas operações, não tinham sido adquiridos, tinham sido fechados, e principalmente por performance financeira, né? E nós fizemos uma nova leitura, 2015, 2016, nos últimos 15 anos, nos últimos 10, 12 anos, e a dinâmica continua a mesma. Por que isso vem acontecendo? Grandes empresas fecham e existem novos entrantes, e nesse segmento, esse processo ele é muito contínuo, né? Primeiro, um ponto importante, esse segmento, primeiro, não são integrados, né? O segundo ponto, existe uma alta pulverização dessas empresas, porque aquela empresa que era uma tipografia, ela praticamente cresce, ela tem que diversificar, ela compra uma impressora usada, uma máquina de corte, e daqui a pouco ela investe mais e ela começa a crescer. E como não existe uma barreira de entrada nesse segmento, porque o investimento hoje é uma coisa, não vou dizer que é fácil, mas é diferente de uma indústria de papel, você consegue financiamentos e então não existe barreira de entrada no mercado de embalagem de papel cartão. Você facilmente compra uma tecnologia, que hoje os fabricantes oferecem muitas formas de financiamento, e você cria uma nova empresa. E o interessante é que quando você analisa cada um dos players desse mercado de embalagem de papel cartão, os que mais cresceram, eles não cresceram por uma estratégia mercadológica, olhando o futuro, montando um plano. Eles cresceram baseado no fechamento
de outras empresas por performance financeira. Então, quando você analisa, as empresas que não capturaram esse volume são empresas que crescem 2, 3% ao ano, que na realidade é a reposição da inflação, né? Esse é um mercado, praticamente, que o investimento, eles continuam investindo em tecnologias convencionais, né, não em tecnologias mais focadas em mercado final, no consumidor. É um segmento mais focado no que o fabricante de máquinas tem e não no que o consumidor ou o cliente precisa. Então, continua até nos dias de hoje, investimentos são investimentos em tecnologias muito convencionais, portanto, de fácil criação de concorrência e de fácil entrada de novos entrantes, né? Existe, para finalizar, uma alta concentração de fornecedores de papel cartão, uma alta concentração de clientes. Nesse cenário que eu mostrei, qual é o grande efeito? Baixa lucratividade desse setor como um todo, dificultando, inclusive, a valorização das empresas. O que eu queria comentar como conclusão desse mercado de embalagem de papel cartão, que ele pode ser similar a embalagens flexíveis e alguns outros, é o seguinte: muito difícil de haver, eu ouço falar que esse mercado vai fazer uma consolidação. Acho muito difícil encontrar uma consolidação no mercado onde os próprios players não têm a capacidade financeira e também não têm a gestão adequada para fazer uma consolidação. Muitas das empresas são familiares, dificilmente você vai fazer uma consolidação porque ela exige uma governança corporativa de profissionais e, além de tudo, você precisa de muito capital para fazer essa consolidação. Então, no meu ponto de vista, a consolidação ele não deve ocorrer tão rapidamente. A tendência que eu vejo nesse momento, ou a médio e longo prazo, é uma integração, como é o modelo do papelão ondulado que eu acabei de citar. É um sucesso, porque você vai ter equilíbrio entre as caixas de embalagem e a demanda de papel e faz investimentos alocados corretamente, dependendo da época e da demanda. Eu vou dar um exemplo de um grande sucesso. A WestRock, nos Estados Unidos, é uma empresa totalmente integrada. Ela tem 40 fábricas de embalagem de papel cartão distribuídas nos Estados Unidos e 13 fábricas de papel cartão com tipos de cartões diferentes. O que ela faz? Quando eu tenho falta de cartão, invisto em produção de cartão. Quando eu tenho excesso de cartão, eu compro um concorrente na área de conversão. E esse modelo é muito interessante, porque ele equilibra todo o sistema, ele é integrado e ele é altamente lucrativo, né? Então, no meu ponto de vista, a integração deve acontecer vindo de fabricantes de matéria-prima ou do Brasil ou de fora do Brasil, né? Outro ponto importante, tecnologia. A tendência de tecnologia, muitas empresas ainda compram máquinas de grande porte. A tecnologia, ela tem que ser definida depois que você define o mercado que você vai atuar. E hoje, tecnologia digital, ela pode ser um complemento das outras tecnologias para atender determinados mercados e você poder construir um mix com mais sucesso e mais lucrativo, né? A Europa já tem esse modelo desenvolvido, empresas que têm muito sucesso, tendo impressões convencionais, impressões digitais, um mix desse produto, mas eles estão muito focados em o que o mercado precisa e eu desenvolvo a minha capacidade interna, né? Um outro ponto que eu queria citar de tendência, que é importante nesse mercado de embalagem de papel cartão, é o desenvolvimento de produto com alta velocidade e com entendimento da dinâmica do mercado e do cliente. Não é desenvolver um produto e depois ofertar no mercado, é entender o que o mercado precisa, e eu acho que esse mercado não está maduro o suficiente para fazer isso. Então, há uma oportunidade. O outro ponto importante, investimento em pessoas, principalmente nas equipes de venda e desenvolvimento de produto. Essas áreas no mercado de embalagem, eu acho que tem uma oportunidade de se desenvolver fortemente. A gente veja as empresas investindo muito em tecnologia, em fábrica, em pessoas, na área técnica, mas não investindo na área de vendas, né, no motor de vendas. Então, o que eu digo aqui é a importância do investimento pesado nas equipes de venda e nas equipes de desenvolvimento de produto, que são as pessoas que entendem cliente e mercado. E por último, eu queria concluir que o conceito 4.0, ele não é automação de máquina, mas ele é sim a integração da necessidade entre o cliente final, o consumidor final, o cliente, a indústria de embalagem e a cadeia fornecedora. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e gostaria de convidá-los novamente para participar do curso da Mauá, do Marketing 4.0, que tem um objetivo muito importante de preparar as pessoas para enxergar melhor o mercado, com um grande componente prático de marketing, um grande componente prático de entender a cadeia fornecedora e de também entender o mercado do consumidor final. Muito obrigado.